Gênero dramático, período barroco. Então, o teatro barroco é um termo que descreve o período entre os séculos 17 e 18 na Europa, quando o teatro tornou-se extravagante. Temas de peças de teatro tornaram-se menos focados em religião e mais focados nas interações ou descobertas da humanidade. O estilo barroco de teatro era incomum para a época, muitas vezes animado e considerado vulgar devido a projetos vistosos, trajes e cenários elaborados e efeitos especiais. Dramaturgos do teatro barroco como William Shakespeare e Jean Baptiste escreveram peças sobre política, o universo ou a decadência da vida privada. Como os dramaturgos escreveram parcelas mais detalhadas, as definições para o palco do teatro barroco tornaram-se mais elaboradas. O período barroco apresentou efeitos especiais para o palco, juntamente com edifícios reais para abrigar produções teatrais. O primeiro teatro foi construído em Veneza, com os outros a seguir em toda a Europa. Com um edifício real para o grupo de teatro para atuar em, os diretores foram capazes de adicionar efeitos especiais para melhorar suas produções. Alguns desses efeitos incluíram aparições do ator de alçapões, efeitos para voar pelo palco e a introdução de luzes do palco e as luzes do pé. As principais obras do Jean Baptiste foram Tartufo, de 1664, Les Misanthropes, de 1666, e as principais obras do William Shakespeare foram Romeu e Julieta, de 1597, e Hamlet, de 1598. A poesia barroca, no lírico, é aquela que é desenvolvida durante o período barroco. O barroco ou sensitismo foi um movimento artístico e literário. Teve o início no século XV e durante o Renascimento Europeu. No Brasil, o barroco teve início no século XVI e foi introduzido pelos jesuítas. Tem como principal expoente Gregório de Matos, que ele é conhecido como Boca do Inferno. Denominada a fase de construção. Nesse momento, os escritores distanciaram um pouco da visão destruidora da primeira fase. Assim, consolidaram diversos aspectos da arte moderna por meio do teor social e histórico. Características do modernismo no lírico é predominância do humor, da ironia e da irreverência. O uso recorrente de diversos livros ou nos poemas, eles são o uso de linguagem coloquial, mais próxima da oralidade, que seria da linguagem portuguesa brasileira. A linguagem fragmentada de predições de síntese e uso de flechas cinematográficas. Na poesia modernista, destacam-se os escritores Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Jorge de Lima e Vinícius de Moraes. Daí aqui a gente tem alguns exemplos, que é Poética, O Farto de Lirismo Cometido, em 1922, Moça Linda Bem Tratada, Canto do Regresso e a Pátria, No Meio do Caminho, Erro de Português, Solidariedade e Motivo pronominais. Gênero dramático no modernismo. Suas principais características são uma diminuição das fronteiras e expansão pelo mundo, juntamente com obras simbólicas com descrição da realidade e presença de intelectuais em sua composição. O teatro moderno começou a se expandir pelo mundo em função do capitalismo comercial que se instalou naquela época, de modo que nas colônias e nos países de vários continentes ele foi praticado, caracterizados pelos musicais com temas da atualidade, político ou sociais, mas de caráter leve com um enredo frouxo para que as canções, as mais diversas quanto ao tema, pudessem ser inseridas no espetáculo. É comum o uso de plumas e paetes por dançarinas e dançarinos que se posicionavam num quadro de dança enquanto o cantor ou cantora interpretava essas canções, principalmente obras. Sobre um pouco o período barroco, do épico. Há duas vertentes do barroco, no período barroco da literatura, que é o cultismo e o conceptismo. O cultismo também é conhecido como gongorismo, que fala mais, é focado mais em jogos, em instrução de jogos e uma estrutura bem determinada assim de poema. Todos esses artifícios deveriam levar ao leitor uma estimulação do sentido. O conceptismo, por sua vez, também era conhecido como quevedismo. Seu foco era na prosa e na preocupação era seduzir o leitor pelo conteúdo e não tanto pela escolha das palavras. E isso eu achei bem interessante também. Esse conteúdo não deixava de ser passado de forma barroca.
com muitas metáforas e outras figuras de linguagem. Um exemplo está presente na criação dos sermões feitos pelo padre Antônio Vieira. O barroco no Brasil, Antônio Cândido, importante sociólogo brasileiro, afirma também que a literatura no país exista é necessário 3 itens: escritores que produzem com frequência, meios para que as obras sejam produzidas e possam entrar em circulação, público, leitor que consuma em obras. Quando esses itens são preenchidos, surge o sistema literário. E a literatura brasileira começa no século XIX, começa no Barroco, no século XIX. Seu marco inicial é com o poema Prosopopeia, de Bento Teixeira, em 1601. E os grandes nomes da literatura barroca foram o padre Antônio Vieira e Gregório de Matos.